não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Certas conclusões a partir de premissas que ele não compartilha, mas que você consegue enganar o sujeito de tal modo que ele, naquele momento, ele pensa que acredita naquilo. Então você entende que para fazer isso você jamais pode incorrer no risco de uma análise dialética. Jamais, jamais, jamais. Então, se você quer vender uma premissa que não é de domínio público, como se fosse de domínio público, você tem que enunciá-la nos termos usuais com que se expressa a verdadeira crença pública. Né? Então, por exemplo, essa crença pública ela pode ser expressa, ela pode ser até sistematizada com um conjunto de afirmações em que todo mundo crê. Tá certo? E isso vai, vamos dizer, desde aquelas premissas óbvias que são compartilhadas por toda a humanidade, por exemplo, a saúde é melhor que a doença, a riqueza é melhor que a pobreza, antes rico do que, né, vamos dizer o Chico Buarque, antes rico e com saúde do que pobre e doente, que essas banalidades que todo mundo acredita, até certas, vamos dizer, premissas que são específicas de uma sociedade determinada num momento determinado. Não é isso? Então, por exemplo, hoje em dia você tem uma premissa assim: as pessoas são boas quando elas lutam por um futuro melhor para a humanidade. Não há quem não acredite nisso. Não é isso? Se ao contrário, tá certo? Você diz que a ideia do futuro melhor é a ideia mais criminosa que existe no mundo, eu digo, meu filho, você não tem como você expor isto retoricamente. Isto é impossível. Quer dizer, você está jogando contra a credibilidade pública. Né? Então, para você demolir uma crença pública, você tem que partir, vamos dizer, para uma análise dialética, quando você vai confrontar essa ideia com outras e vai chegar à conclusão de que a outra é melhor. É melhor em si mesma, pelas suas virtudes intrínsecas, e não por ser compartilhada por todo mundo. Se você está justamente querendo que as pessoas passem a acreditar uma coisa em que ninguém acredita, então o único meio de fazer isso é uma análise dialética, não tem outra maneira. A não ser que você possa fazer uma campanha de propaganda, o que não está ao alcance de nenhum articulista. Quer dizer, você precisaria pôr outdoors, anúncios na TV, fazer programas, fazer shows de TV, shows musicais, etc., para impingir aquela ideia. Né? Então, isso aí, evidentemente, está fora da minha especialidade, eu não tenho nem o capital e nem o talento requerido para isso. Por exemplo, essa coisa do aquecimento global. É claro que 20 anos atrás ninguém pensava em aquecimento global, mesmo porque as mesmas pessoas que hoje falam de aquecimento global falavam de resfriamento global. Daí eles mudaram de ideia e falaram, não é mais resfriamento global. Né? Agora é aquecimento global. Então tem que fazer uma campanha, moço, como isso contraria o que todo mundo acreditava. Bom, você pode criar um novo padrão de credibilidade mediante a propaganda maciça. Tá certo? Propaganda que não pode se apresentar diretamente como propaganda, ela tem que se apresentar como se fosse um produto espontâneo do senso comum. Então você não vai fazer anúncios que preguem aquela, como você vai fazer filmes, né, shows musicais,
livros e artigos sempre tomando aquela premissa como se já estivesse demonstrada. Você não vai contornar a discussão da premissa. Então, aí, isso é exatamente o que se chama a erística. Quer dizer, você vai tomar uma crença na qual ninguém acredita, e vai fazer todo mundo passar a raciocinar como se sempre tivesse acreditado nela. Isso é erística. Quer dizer, falando no livro Tópica do Aristóteles, está muito bem explicado isso. Quer dizer, você está raciocinando não a partir da crença pública, como se faz em retórica normal, mas você está raciocinando a partir de uma falsa crença pública que você está tentando impingir como se fosse uma crença pública. Então está fazendo o idiota acreditar que ele sempre acreditou naquilo que ele passou a acreditar naquele momento mesmo. Então, quer dizer, nem mesmo os instrumentos da retórica normal estão à minha disposição. Tá certo? Quanto mais os da erística. Eu digo, então, o número de pessoas que usam esse termo retórica, e nem sempre, vamos dizer, eles estão de má intenção, frequentemente eles estão tentando dizer alguma coisa que eles acham mesmo. Mostra, então, este hábito brasileiro de usar as palavras, vamos dizer, pela impressão emocional direta que elas causam, sem ser necessário uma referência ao objeto de que se trata. Este é um dos topoi, dos lugares comuns brasileiros. Essa é uma regra da lógica brasiliensis. Nunca lembre às pessoas a distância que pode haver entre a palavra e a coisa. Aliás, nunca se refira a coisa nenhuma. Fique na relação direta palavra-emoção. E as pessoas podem escrever textos inteiros assim, onde não há uma só referência a qualquer coisa do universo real. Nada, 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 nada. Só uma sucessão de emoções causadas diretamente por evocações associadas a esta palavra ou aquela palavra pelo uso repetido. Há pessoas, há autores no Brasil, que praticamente tudo que eles escrevem é assim. O Dr. Emir Sader é um. Não há um artigo do Dr. Emir Sader que não seja mero encadeamento de reações emocionais a palavras. Então eu digo, olha, isso aqui é um fenômeno que, se nós tivéssemos os recursos para isso, e se existisse o ensino universitário normal, já teria sido estudado, como um fenômeno sociológico de extrema importância. Porque, afinal de contas, o Dr. Emir Sader tem leitores e é tido como, vamos dizer, uma pessoa respeitável, um chefe de departamento universitário. Então, olha, isso é uma coisa que vamos dizer, se você pensar bem, em escala mundial, isso é raríssimo. Não existem cientistas sociais que escrevam assim. E como é que aparece, de repente, um professor de ciência política que escreve, tudo que ele escreve é assim? Quer dizer, que é uma erística da mais baixa qualidade, quer dizer, uma erística feita para um público imbecil. E o sujeito escreve assim e ninguém repara que tem nada de errado. E daí, se eu escrevo que tem algo errado ali, as pessoas dizem, não, isso é uma discussão política. Você tem uma ideologia, o Dr. Emir Sader tem outra, e isso é um confronto de ideologias. Então, claro que a palavra ideologia aí também é usada, num sentido que não tem nada a ver com o que as ideologias são. Na verdade, também é usada apenas para causar uma impressão. E agora, pergunto eu, como seria possível um confronto de ideias políticas entre um cara como eu e o Dr. Emir Sader? Eu digo, não é possível. Realmente não é possível, porque se você lê os escritos do Dr. Emir Sader, não há nenhuma ideia política ali. Há apenas uma série de impressões criadas pelo uso reiterado de certas palavras, num sentido que não tem nada a ver com as coisas que elas representam. Eu posso discutir, vamos dizer, uma ideia política que eu tenha lido, digamos, no Noam Chomsky.
Eu posso fazer, porque ali tem alguma ideia política, ele está se referindo a fatos muito determinados. E o Noam Chomsky definitivamente não escreve nesse estilo. Não há ninguém nos Estados Unidos que escreva nesse estilo. Ninguém. É claro que o que eu estou dizendo do Dr. Emir Sader não se refere absolutamente às ideias políticas dele. Não é possível expressar uma ideia política na linguagem com que ele escreve. Outro topos característico dos escritos do Dr. Emir Sader é, vamos dizer, a simples inversão de frases. Ele pega uma frase que ele lê em algum lugar, inverte, e ele acha que disse alguma coisa. É como criança, sabe? Quer dizer, uma criança xinga a outra e daí o outro responde. Quem fala é que é. E, bom, se você acha que isso é um argumento, é porque você não tem a menor ideia do que seja o argumento. Então, esse não é um argumento nem mesmo retórico, tá certo? Nem mesmo erístico. A erística, afinal de contas, é uma técnica. Então, analisando o escrito do Dr. Emir Sader, da própria Marilena Chauí, que é uma filósofa profissional, e, para não dizer que é tudo turma da esquerda, analisando de Rodrigo Constantino e essas figuras, Janer Cristaldo e outros conservadores, liberais, etc., a gente vê que isso é generalizado. Então, isso quer dizer, o debate público brasileiro virou uma hipnose verbal mútua, onde nada pode ser analisado. As coisas só funcionam se não forem analisadas, é como uma mágica, né? Você analisa a mágica e acabou o efeito da mágica. Então, um está tentando vender uma mágica daqui, outro está tentando vender uma mágica de lá, mas é tudo mágica no fim das contas. E isso é um uso infantil da linguagem, é um uso fetichista da linguagem. Para quem cresceu lendo Álvaro Lins, Otto Maria Carpo, né, Augusto Maier, Júlio Mesquita Filho e tal, fala, meu Deus do céu, assim, é acachapante, é aterrorizante. Eu quando vejo, né, o tamanho da estupidez é uma coisa que realmente me aterroriza. Eu já cheguei à conclusão que a burrice é uma força física. Tá certo? Ela tem densidade, tem massa, tem densidade, tá certo? E frequentemente as palavras são impotentes contra ela. É como você, né, está tentando fazer com que um muro saia do lugar mediante palavras. Você não sai daí, desgraçado. Tá, um muro não recebe, nem sequer recebe a sua informação. Então, se nós perguntarmos como aconteceu isto, então nós vamos ter que remontar a uma época em que isso não acontecia. E aí nós vamos reparar o seguinte, que havia nos anos 40, de 40 a 60, aliás, de 30 até 60, você tinha um ambiente de alta cultura, né, onde você podia até ter divergências político-ideológicas. De certo modo, a alta cultura brasileira tinha até um lugar geográfico onde ela podia ser observada, que era a Livraria José Olímpio, onde se encontravam, vamos dizer, quase que diariamente os principais escritores brasileiros, porque estava todo mundo no Rio de Janeiro. Quem não vivia no Rio de Janeiro ia para lá com frequência. Né? Então, ali você encontrava, sei lá, o Graciliano Ramos, o Maria Carpo, o Augusto Frederico Schmidt, Jorge Amado, todo mundo lá. Né? E ali você tinha discussões que podiam até se tornar muito, muito intensas. Diz que várias vezes o Otto Maria Carpo quis voar na goela de um. O Otto Maria Carpo tinha esse problema, que ele era gago, então ele, por escrito, argumentava muito bem, mas oralmente ele se atrapalhava, então ele achava que era mais fácil descer um guarda-chuva na cabeça do outro, voar na goela dele. Entendeu? Então, mas de qualquer modo, o ambiente não era destruído por isto. As pessoas não se afastavam daquele lugar porque tinham uma divergência. Então, do mesmo modo, quer dizer, a mesma confrontação de ideias que aparecia naquele lugar era o que aparecia nas
nas revistas acadêmicas, nos suplementos literários e nas conversações cultas de modo geral. Havia tudo isso, mas por baixo disso, e numa espécie de submundo, né, existia, vamos dizer, as operações de pura difamação inventadas para fins políticos. E nisso aí eu lamento informar, a culpa disso foi inteiramente da turma da esquerda. Quem fez isso foi a turma do Partido Comunista. Né? Então, para o pessoal do partido, toda essa discussão intelectual é puramente instrumental. Quer dizer, o objetivo deles é a conquista do poder. Você pode se utilizar da alta cultura como uma espécie de uma sementeira onde você vai lançar lá, tentar produzir os efeitos que lhe interessam, tá certo? Mas você não está interessado em alta cultura, você está interessado na conquista do poder. Então a alta cultura ela se torna uma consideração secundária, embora possa haver pessoas dentro do meio comunista que tenham verdadeiro respeito pela alta cultura e que até acreditam que a forma mais perfeita de alta cultura é o comunismo. Né? Mas, vamos dizer, para a militância, para o pessoal que está organizado politicamente, não é isso que interessa. Então, a gente vê que naquela época houve certas operações de difamação que foram, é claro, maciçamente rejeitadas pelas pessoas cultas, tá certo? Mas que para a raia miúda, militância, estudantes, etc., podia funcionar. Uma delas foi a que se votou contra o próprio Otto Maria Carpo. Logo que o Otto Maria Carpo chegou, né, o pessoal do Partido Comunista espalhou que ele era um perigoso agente nazifascista, né, quando na verdade ele estava fugindo do nazismo. Quando os nazistas tomaram o poder na Áustria, se mandou, não só por ele ser um adepto do regime anterior, que era o regime do chanceler Dollfuss, em favor do qual ele escreveu 2 livros, né, e vários artigos de jornal, mas pelo fato de ele ser meio judeu, o que já é suficiente para comprometê-lo. Na verdade, oficialmente ele não seria judeu, porque ele era judeu por parte de pai. E no mundo judaico, a hereditariedade é materna. Para você ser um judeu autêntico, você precisa ter uma mãe. Né? Mas, de qualquer maneira, meio judeu, para os alemães, já era os nazistas era mais do que suficiente para comprometer o sujeito. Né? Então, ele se mandou, saiu correndo, né, e pediu socorro para o Vaticano e, com uma carta de recomendação escrita pelo próprio Papa Pio XII ao Alceu Amoroso Lima, veio parar no Brasil. O Alceu Amoroso Lima até não deu muita importância para o sujeito, não percebeu que estava conversando com um gênio. Chega lá um sujeito esquisito, né, meio corcunda, gaguinho, falando um português, um francês, com sotaque austríaco. Não deu muita importância para o sujeito e arrumou um emprego para ele numa biblioteca do interior do Paraná. Né? Foi um equívoco do qual depois ele se arrependeu muito. Mas o Carpo estava aí nessa condição. Quando ele, através do Álvaro Lins, ele consegue um contato no Correio da Manhã e começa a publicar aqueles artigos formidáveis, os melhores que ele escreveu, os primeiros que ele escreveu aqui, que estão no livro Origens, Fins e Assins do Purgatório, são as melhores coisas que ele fez no Brasil. Imediatamente o pessoal do Partido Comunista começa a espalhar no submundo, não em grandes jornais, mas nos seus próprios jornais, para ver Semanário Comunista, essa noção de que era um perigoso agente nazifascista. Logo depois, quando eles viram que o negócio não pegou, porque todo mundo sabia a história do Carpo, então não deu para convencer ninguém, eles fizeram o contrário, eles decidiram usar o Carpo como instrumento para queimar um outro. Então, quando veio em visita ao Brasil, que morou anos aqui, o grande romancista francês Georges Bernanos, passaram ao Carpo, eu não sei como, não sei quem foi exatamente o portador da coisa, passaram uma série de informações falsas sobre o Bernanos para o Carpo, e o Carpo escreveu uns artigos descendo o cacete no Georges Bernanos. Então você vê que a própria vítima da difamação podia ser usada para difamar um outro, porque esse pessoal está em toda parte e ele sempre tem meios de fazer, né, através de uma pessoa mais
tida como mais respeitável, fazer uma falsa informação chegar onde eles quiserem. Esse tipo de procedimento, na época, era considerado totalmente ilegítimo, era considerado um vexame terrível alguém participar de uma coisa dessa. Mais tarde, o próprio pessoal comunista, né, achou abominável essa atitude dos colegas deles da outra geração. E, enfim, a coisa toda ficou tudo limpo depois. Né? A questão do Bernanon não se esclareceu até agora. Quem descobriu isso aí fui eu, nas minhas pesquisas. Não, até hoje não se escreveu nada a respeito desta fofoca na qual o Karpov foi usado como instrumento. A primeira, sim, foi esclarecida e limpa. Essa aqui não foi limpa até hoje. Então, esse tipo de coisa era anormal na época. A partir dos anos 60, quando se introduzem no Brasil as obras do Antônio Gramsci, em que o pessoal do Partido Comunista começa a ser treinado para a ideia de ocupação de espaços e conquista da hegemonia. Não é isso? Então, as pessoas que passam a ocupar os postos nas instituições de cultura, na mídia cultural, mídia literária, etc., são pessoas que tinham este treinamento para fazer este tipo de operação, e não pessoas de alta cultura. E isso aí, evidentemente, é o fator imediato que gera toda uma tragédia. Tá certo? A coisa mais característica dessa estratégia do Gramsci é o papel que nela tem, vamos dizer, a mentira e a camuflagem. Praticamente, no Gramsci é tudo camuflagem. Tudo. Nada pode ser declarado publicamente. Quando ele diz que o partido deve chegar a ter a autoridade onipresente e invisível de um mandamento divino, de um imperativo categórico, então é absolutamente fundamental que, quando as pessoas dão a sua adesão a esta ou aquela crença em particular, elas não saibam de onde veio aquilo. E que aquilo, ao contrário, pareça ter se disseminado espontaneamente no mundo letrado. Então, este tipo de truque tornou-se uma coisa normal na mídia. Automaticamente, nesse ambiente, a alta cultura é impossível. Não existe alta cultura sem um mínimo, vamos dizer, de sinceridade e sem o respeito pelos valores inerentes à própria alta cultura. Quer dizer, se tudo é instrumentalizado para servir a uma conquista do poder, e vale tudo, então, é claro que nesse ambiente não é possível nenhuma atividade intelectual séria. E foi isto o que matou a alta cultura no Brasil. Na verdade, foi isto e só isto. Então, não que os agentes desta operação tivessem por objetivo explícito e consciente destruir a alta cultura. Não, eles simplesmente quiseram instrumentalizá-la. Vamos dizer, de acordo com o Gramsci, a única função que a intelectualidade tem, não, é a de conquistar a hegemonia e de trabalhar a estratégia do Partido Comunista para a tomada do poder. Não tem outras funções. Não tem a ideia de conhecimento, de arte, etc. Fica tudo instrumentalizado. Então, embora o Gramsci seja conhecido por ser um sujeito mais democrático do que eram os antigos dirigentes comunistas, que eram, né, dogmáticos e ditatoriais, na verdade era muito pior que eles, porque ele transforma toda a cultura em instrumento. E não deixa passar nada. Isso quer dizer, por exemplo, que, vamos dizer, o uso de, por exemplo, consultórios de psicologia clínica. O sujeito vai lá para se tratar de uma neurose, mas o psicólogo não está interessado em tratar a neurose dele. Está interessado em mudar o sistema de valores. Porque aquilo vai ser bom para o paciente? Não, porque aquilo vai ser bom para a Revolução Comunista. Ele não vai pregar comunismo para o cara, ele simplesmente vai tentar destruir certos valores que estejam ligados ao complexo cultural que se deseja destruir. Então, isso quer dizer que a prática geral do gramscismo tornou absolutamente inviável a cultura superior. E
o sujeito que está contra tudo isso, diz, mas eu sou contra isso, eu sou conservador, eu sou liberal, eu sou cristão, etc, etc. Né? Acredita ingenuamente que basta você estar contra, né, o comunismo para você escapar de tudo isso. Fala, não, meu filho. Eles não ficaram aí 40 anos pregando o comunismo. Eles ficaram destruindo os meios de cultura superior. Destruindo a própria linguagem, por quê? Se o essencial na operação é a camuflagem, tá certo? Então é claro que a linguagem não pode ser mais usada como um instrumento para fazer que duas pessoas, um emissor e um receptor, percebam a mesma coisa na realidade. A própria figura do emissor e os objetivos do emissor têm que ser camuflados. Então, é claro que é importantíssimo aí transformar a linguagem num instrumento independente capaz de produzir efeito por si mesmo, sem referência à realidade. Então, quer dizer, com isso eles corromperam não só a si próprios e ao pessoal de esquerda, mas corromperam a todos. Quando a gente lê a argumentação desse pessoal liberal, conservador, etc., no Brasil, eu vejo que a maioria usa a linguagem exatamente como a turma do Gramsci os ensinou a usar. Ou seja, em termos de conteúdo ideológico, eles têm o sinal contrário. Mas a forma, o esquema linguístico, o esquema lógico é o mesmo. E, ora, meus filhos, o conteúdo de uma mensagem pode ser esquecido. Mas a forma, o esquema do raciocínio permanece e tende a ser imitado. É como um programa de computador. Então, na hora que você colocou o programa lá, bom, mesmo que você apague todos os arquivos, né, você põe lá o programa Word, daí você apaga todos os arquivos do Word. Bom, o programa continua lá do mesmo jeito. O cérebro não funciona igualzinho a isso. Quer dizer, você tem certos esquemas, né, de raciocínio, esquemas de percepção, associações de ideias, etc., que permanecem os mesmos, ainda que você mude, né, o sinal valorativo. Ainda que você ponha tudo que estava com um sinal de mais, você põe um sinal de menos, bom, o esquema continua igual. E o problema é precisamente esse. É isto que destruiu a possibilidade da alta cultura no Brasil. Então, quando eu gasto a minha atenção com pessoas que, até o próprio Emir Sader e outros, né, para não falar os Rodrigo Constantinos e similares, né, o pessoal diz, já que eu estou discutindo ideias políticas com eles, eu não posso discutir ideias políticas com as pessoas, elas não têm nenhuma ideia política. Por exemplo, podia-se discutir uma ideia política, digamos, nos anos 50, né, entre, sei lá, Júlio Mesquita Filho e Álvaro Lins, seria possível, porque eles têm um esquerdista e um direitista, então é possível um confronto de ideia política, e isso acontecia efetivamente. Mas hoje não é possível. Hoje só o que há é o uso da linguagem como instrumento de impregnação de reações mais ou menos automáticas. A linguagem funciona hoje na base do reflexo condicionado. Então, é claro que eu não estou interessado nas ideias políticas do Sr. Rodrigo Constantino ou do seu Emir Sader, etc. Eu estou interessado apenas no modo raciocinante deles para estudar um fenômeno social de natureza endêmica. E é só por isso que se pode prestar atenção numa porcaria dessa. Né? E quando às vezes a gente gasta páginas e páginas para desmontar o raciocínio que a pessoa está fazendo, prestem atenção, gente, eu não estou discutindo com eles. Pode parecer isso, e às vezes até para efeito, vamos dizer, de efeito imediato, a coisa para tomar a forma aparente de uma discussão, mas notem que o conteúdo do que eles dizem jamais me interessa a forma. Por quê? Se nós não recensearmos todo esse conjunto de cacoetes mentais, nós continuaremos vítimas deles. Nós vamos continuar raciocinando exatamente como esse pessoal raciocina, ainda que seja para dizer o contrário do que eles dizem. O fato de que essas mesmas deficiências se observem em pessoas de sinais ideológicos opostos mostra a amplitude do fenômeno. Não é isso?
Então, é claro, vamos dizer que eu não vou chegar a escrever a Lógica Brasiliensis. Por quê? Porque é muita coisa. É como se dizer, toda a linguagem de uma época que teria que ser analisada. Isto tem que ser, vamos dizer, um empreendimento coletivo. Todos vocês têm que prestar atenção nisto. Né? E nós temos que fazer com que a próxima geração não seja contaminada por esta coisa. Nós temos que restaurar o uso saudável da linguagem. E este é um empreendimento no qual todos vocês estão envolvidos pelo simples fato de serem alunos deste curso. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.